Olá, eu sou o pastor José Paulo do Ministério Solo de Vida. Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. E há um tempo atrás eu comentei que Jesus não veio chamar pecadores. E houve uma polêmica com isso, muitas pessoas vieram me perguntar e eu estou aqui para esclarecer sobre isso. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículo 32, o próprio Senhor Jesus está dizendo: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Então, pastor, como é que o senhor coloca que Jesus não veio chamar os pecadores, se no próprio Evangelho, o próprio Senhor Jesus está dizendo que ele não veio chamar os justos, mas sim os pecadores? Esse é um assunto polêmico. Há muitas pessoas que acreditam, infelizmente, ainda, que Jesus não está chamando os justos, mas sim os pecadores para a salvação. Em todos os momentos você vê Jesus ali, em qualquer situação onde ele está curando pessoas, onde ele está salvando pessoas, ele está levando pessoas para um entendimento sobre salvação. Em nenhum momento Jesus diz para a pessoa: olha, eu vim aqui para te salvar, porque você é um pecador e basta que você creia em mim. Porque, meus irmãos, a salvação é algo estritamente espiritual, divino. O homem não tem nenhuma participação na salvação. Somente o Senhor Jesus foi dado pelo seu Pai, por Deus Pai, para que, através da fé nele, fôssemos salvos. Importa que sejamos salvos somente pelo Senhor Jesus. Então, somente Jesus pode nos salvar. Nenhum ser humano pode se autossalvar ou pode fazer qualquer outra obra, qualquer outra coisa para se salvar. Somente Jesus pode salvar. Mas por que eu coloco que Jesus, essa questão dos pecadores? Porque muitas pessoas creem que Jesus, ele veio para salvar o pecador simplesmente. E a pessoa pode acreditar que Jesus veio salvá-la somente nele. Então, pela fé, eu creio que Jesus veio me salvar, porque somente ele pode salvar, somente a salvação vem pelo Filho de Deus. Então, como eu tenho fé nele, eu estou salvo como pecador. É isso que se prega. Mas não é isso, que se você acha que Jesus veio salvar você como pecador, simplesmente é como se você acreditasse que Jesus, aceita você do estado que você está, e nesse estado você vai para o céu. Ou seja, você vive na prática do pecado. Nós pecamos todos os dias, porque o pecado é a natureza humana, desde o pecado original em Adão. Então, esse pecado natural, esse pecado que está em nós, no nosso ser, no nosso DNA, que nós cometemos todos os dias, esse estado pecaminoso, ele passa a ser entendido, afrontado, quando Jesus nos encontra e diz: olha, eu vim te salvar. Mas se você entende que você vai ser salvo somente porque você é um pecador, você entende que você vai ser salvo como pecador e vai para o céu como pecador. E vai para o céu e vai continuar pecando desde o momento que você tem um encontro real com Jesus até o dia que você vai morrer. Você vai continuar pecando, que você vai estar salvo. Afinal de contas, ele veio salvar o pecador e não o justo. E esse é o problema, que a Bíblia diz, a Bíblia não diz que Jesus veio salvar o pecador e não veio salvar o justo. Mas sim, e agora sim, essa é a diferença. Em Lucas 5,32 está escrito: eu não vim chamar os justos, sim, ok, mas sim os pecadores, sim, mas há um porém. Eu vim chamar os pecadores, ao arrependimento. Então Jesus veio chamar os que se arrependem, as pessoas que reconhecem que precisam mudar as suas vidas, ficar na presença de Deus, porque há muita polêmica sobre isso. E, infelizmente, alguns entendem que o Evangelho precisa ser, as Escrituras, a Bíblia precisa ter uma releitura. Eu não quero transformar a Bíblia, mas ela precisa ter uma releitura. Como assim uma releitura? A Bíblia não é uma releitura temporal, porque o mesmo pecado em Adão, o pecado lá há 2000 anos, é o mesmo pecado hoje, 2000 anos depois, porque a natureza humana é a mesma.
A natureza humana pecaminosa, todos nós nascemos em pecado, a Bíblia fala isso. A criança já nasce em pecado. Então, é preciso haver uma mudança, uma metanoia na tua mente, um entendimento que você é confrontado pelo Senhor Jesus como pecador para ser salvo, mas não existe releitura. O que existe é entendimento que o pecador precisa se arrepender para ser salvo. Não somente ter fé. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Não está dizendo que veio chamar somente os pecadores de ponto final. Porque se ele dissesse isso, se Jesus dissesse, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores, ponto. Aí sim, bom, então, eu como pecador, continuo como pecador, porque ele veio chamar o pecador. E eu vou ser salvo mesmo assim. Vou ser salvo continuando. Eu sou pecador, ele veio chamar o pecador para ser salvo, eu vou ser salvo. Mas Jesus disse, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. É preciso então que o pecador reconheça que ele precisa mudar, ele precisa se arrepender, ele precisa dar de direção. Arrependimento significa mudar a rota, não é remorso. Arrependimento é você deixar de fazer o que você fazia de pecado e fazer o que agora é correto diante de... Isso significa arrependimento. Então Jesus veio salvar o pecador que se arrepende. Porque se o pecador não se arrepender, não quiser se arrepender, quiser do pecado, Jesus não tem como te salvar. Porque a salvação é por ele, somente por ele. Mas ele deu essa condição para você ser salvo. Você só pode ser salvo se você se arrepender. Isso é muito claro na palavra de Deus. Em Mateus 16, 24, o próprio Senhor Jesus está dizendo, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua própria cruz e me siga. Porque se você pensa que Jesus veio salvar somente o pecador, nesse texto de Mateus, nesse versículo, estaria dito, então, de outra forma, Jesus estaria dizendo que, porque afinal de contas, você é um pecador que está sendo salvo por ele, do céu, sem que você se precise, para segui-lo, se negar. Mas no momento que ele diz, você precisa se negar, você própria, para me seguir, para ser meu discípulo, então você precisa entender que você é um pecador que precisa de arrependimento para me seguir, ok? Então, fica nessa palavra, reflete nisso, pensa nisso e entenda que a salvação é possível em Cristo pela fé. Somente Jesus pode salvar. Não há outra religião que salve, porque as religiões são uma ação de fora para dentro. As pessoas creem de fora para dentro, nos seus dogmas, nas suas premissas, nas suas máximas, mas Jesus, a única religião, o único que religa você com Deus, de dentro para fora, onde você nasce de novo, onde você se arrepende, onde você muda, para você poder segui-lo, poder ser salvo por Ele, e somente por Ele. Fica nessa palavra, reflete nisso, que o Senhor Jesus te abençoe ricamente com a sua graça e bem.